Olá a todos, bom dia. Então, hoje a gente vai continuar aí a nossa discussão sobre vetores, né, em geometria analítica, e vamos discutir hoje mais uma operação envolvendo vetores, que é o produto misto. Na verdade, essa operação não tem essencialmente nada de novo, porque o produto misto vai envolver os produtos de vetores que nós já vimos, que são produto interno e produto externo, ou seja, produto escalar e produto vetorial, né? Então, o produto misto nada mais é do que você pegar três vetores e, usando esses três vetores, você fazer o produto, os dois produtos, o interno e o externo, ou o externo e o interno. A gente vai discutir agora quem é efetuado primeiro, né? Então, o contexto é o seguinte: considere três vetores no espaço tridimensional, no R3. Aqui também, como no produto externo, né, no produto vetorial, para a gente poder definir, nós precisamos estar no R3, né? Diferente do produto interno, que pode ser definido em R2 ou em outros espaços que vão ser estudados aí em outras disciplinas, né, como álgebra linear, por exemplo. O produto externo e o produto misto só fazem sentido no R3, tá? Então, dados os vetores U, V e W no R3, o produto misto de U, V e W, e que vai ser denotado dessa maneira aqui, ó, como uma tripla, U, V, W, separados por vírgula, é o resultado dessa conta aqui. U interno, V externo, W. O que a gente vai discutir agora é dessas duas contas, né, do interno aqui e do externo aqui, qual é efetuado primeiro? Bem, naturalmente tem que ser o externo, o produto vetorial aqui de V por W. Por quê? Porque se a gente efetuasse o produto interno, resultaria um número, e um número não faz sentido fazer externo com W, tá? Então, a primeira conta que é feita aqui é o externo V com W. Isso dá um vetor, e daí dá para fazer o produto interno com U, tá? Então, note que aqui a gente não precisa colocar parênteses indicando qual operação é efetuada primeiro, porque não tem opção, né? Nessa notação, nessa conta aqui, o interno V e externo W, é o externo de V com W que é efetuado, dá um vetor, e esse vetor é produto interno com U, tá? Então, essa que é a primeira discussão importante aí que a gente tem que fazer, tá? Bem, agora vamos tentar expressar esse produto misto de uma maneira, digamos, mais simples, né? Ao invés de você simplesmente indicar toda essa conta, vamos ver que essa conta pode se resumir ao cálculo de um determinante 3 por 3, tá? Também baseado em propriedades de determinantes e produto externo que nós já vimos, né, na aula sobre produto externo. Tá? Nós vamos agora deduzir aqui uma propriedade envolvendo determinantes e o produto misto. Então, o que é o produto externo de V por W? Né? V por W, produto externo, é um vetor que tem essas três componentes aqui, né? Que são aqueles determinantes 2 por 2, envolvendo as coordenadas de V e W. Então, isso aqui, como nós já vimos, pela definição de produto externo, ou também chamado produto vetorial. Bem, então, o que vai ser o produto misto? É o produto interno de U por esse vetor aqui. Então, é a abscissa de U vezes essa abscissa, que está aqui, ordenada de U vezes essa ordenada, está aqui, e a terceira coordenada de U vezes essa terceira coordenada do V externo W, que está aqui. Bem, essa conta aqui é que a gente agora vai perceber que, se a gente lembrar da propriedade de determinantes, que nós relembramos na aula sobre produto externo, né? Nós relembramos essas propriedades determinantes, e uma delas é a Laplace, diz que essa expressão aqui é justamente o determinante da matriz que tem essas três linhas aqui. Na primeira linha são as coordenadas de U, na segunda linha as coordenadas de V, e na terceira linha as coordenadas de W, tá? Então, uma conta muito simples dá o produto misto. É um determinante onde cada linha da matriz 3 por 3 representa um vetor dos três vetores envolvidos, tá? Bem, e por ser um determinante, também a gente já
imagina algumas propriedades, algumas coisas. Por exemplo, se você trocar de ordem aqui 2 linhas, o determinante troca de sinal, né? Então, se você aqui no produto misto trocar U e V de ordem, o determinante, o resultado do produto misto, que é o determinante, vai trocar de sinal também. Então, vamos ver agora algumas propriedades do produto misto. Uma primeira propriedade é a seguinte, que dependendo da troca que você faz, aquele determinante não se altera e, portanto, o resultado fica igual. Por exemplo, o produto misto de U, V e W, o produto misto de VWU e de WV dá sempre o mesmo valor. Então, digamos que o VW deu alfa. Então, VWU vai dar alfa também e WV também vai dar alfa. Ou seja, fazendo nesse sentido aqui, ó, tanto faz UVW ou VWU ou WUV, o produto misto vai dar sempre o mesmo valor, tá? Que foi aqui chamado de alfa. Agora, se você percorre no sentido contrário, aqui a gente está percorrendo no sentido horário, né? Se você percorrer no sentido anti-horário, vai trocar de sinal. Então, se o VW deu alfa, o WV vai dar menos alfa, que é o que está indicado nessa outra figura aqui, ó. O WV vai dar menos alfa. WVU também e VUW, tá? Então, esses três aqui têm o mesmo sinal, que é o oposto desses daqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, desse primeiro aqui, ó, o VW, para esse aqui, o WV. Qual a diferença desse aqui para esse? As duas últimas, ó, tá vendo? V com W trocou aqui, V com W, que equivale naquela matriz a trocar as duas últimas linhas, por isso trocou o sinal, tá? Mas mais do que isso que essas figuras estão mostrando, é que tem essa propriedade cíclica, tá? Então, se você caminhar sempre no mesmo sentido, o resultado do produto misto não se altera, tá? E isso é fácil de ver por conta das propriedades do determinante, né? Por exemplo, que esse aqui, ó, que esse aqui também é o mesmo que esse aqui, esse aqui vem desse aqui com duas trocas, né? Com duas trocas de posição, né? Se você trocar aqui, por exemplo, W troca de posição aqui com V, né? E depois troca de posição de novo, vai ficar isso aqui. Então, é como se fossem duas trocas de linhas numa matriz, o determinante não se altera. Tá? Vamos ver outras propriedades agora. Vamos considerar U, V e W, e Q, vetores, e K, um escalar real. Tá? Então, essa propriedade aqui nós poderíamos chamar de distributiva, né? Se você tem uma soma numa das componentes aqui do produto misto, quer dizer, num dos termos, num dos fatores do produto misto, né? Então, aqui no primeiro fator, né, do produto misto, se você tem uma soma, você pode distribuir. Então, esse com o V e o W e o Q com o V e o W, como está aqui. Então, a gente pode chamar isso de uma propriedade distributiva. E isso vale em relação a cada lugar onde essa soma está. Se a soma está na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira, vale a mesma propriedade que é a distributiva. Então, aqui, ó, é o VW e o VQ, né, que é esse aqui. Então, poderíamos chamar isso aqui de distributividade do produto misto. Uma outra propriedade do produto misto, que é parecida com uma do produto vetorial e também do produto interno, né, do produto interno e do produto externo, é que um escalar, quando está multiplicando um produto misto, tanto faz ele multiplicar um dos vetores, né, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro, ou esse escalar ficar por fora depois do produto misto ser executado, aí sim multiplicar pelo escalar. Então, uma outra propriedade que o escalar ele pode, digamos, ficar livre na posição que ele quiser, junto com um dos vetores ou fora da conta do produto misto. Tá? E uma propriedade geométrica interessante, né, do produto misto é a seguinte, que a coplanaridade de 3 vetores equivale ao produto misto ser igual a zero. Tá? E isso a gente vai ver agora. Essa figura ajuda muito a enxergar essa propriedade, porque por causa do seguinte, que nós temos
uma primeira propriedade que já foi vista lá em produto externo, que é a seguinte, que o produto externo de dois vetores é perpendicular a cada vetor. Então, se aqui eu tenho V e W, o produto externo de V por W é perpendicular tanto a V quanto a W. Isso é uma propriedade que já foi vista lá para o produto externo, tá? Ora, agora, dizer que o produto interno desse V externo W com U vai dar zero é o mesmo que dizer que U é perpendicular a V externo W, né? Pela propriedade do produto interno zero e ortogonalidade. Então, esse produto interno aqui ser zero é o mesmo que esse vetor ser ortogonal a U, ou U ser ortogonal a esse V externo W. Ora, mas se U é ortogonal a V externo W, o U vai ser coplanar com V e W, tá? Então, essa coplanaridade de U, V e W equivale ao produto misto ser zero, né? Porque daí essa conta aqui vai dar zero, e isso aqui é justamente o produto misto. Tá? Uma coisa que é importante salientar aqui é quando a gente discute coplanaridade, e até porque a gente representa tanto pontos do espaço quanto vetores do espaço por triplas ordenadas, então é importante isso ficar bem claro. Coplanaridade de vetores é uma coisa, coplanaridade de pontos é outra coisa. Por exemplo, três vetores podem não ser coplanares. Por exemplo, aqui os vetores canônicos, né? O vetor I, que é 1, 0, 0, o vetor J, 0, 1, 0, e o vetor K, que é 0, 0, 1. Esses três vetores não são coplanares, né? Por exemplo, aqui o plano XY, né? Que é o plano que é paralelo a IJ, né? Mas o vetor K não é paralelo a esse plano, não pertence a esse plano aqui. Então, os três vetores aqui, I, J, K, não são coplanares. E note que I é representado pela tripla 1, 0, 0, J é representado pela tripla 0, 1, 0, e K é representado pela tripla 0, 0, 1. Tá? Então, esses vetores não são coplanares. Agora, se você olhar para os pontos, para as triplas ordenadas como pontos, o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Aí sim, eles são coplanares. Ó. Olhando agora para o ponto A, que é o ponto 1, 0, 0, o ponto B, que é o ponto 0, 1, 0, e o ponto C, que é o 0, 0, 1, sim, eles são coplanares. Três pontos no espaço sempre são coplanares. Dados três pontos, sempre você vai conseguir um plano que passa por eles. Tá? Então, veja que as mesmas triplas ordenadas, se você enxerga como pontos, elas são coplanares, né? Os pontos são coplanares, mas se você enxerga essas triplas como vetores, eles não são coplanares. Então, aqui é um alerta importante que a gente tem que fazer quando você vai falar em coplanaridade e você tem três triplas ordenadas para analisar a coplanaridade, você tem que saber se essas triplas estão representando pontos ou vetores, e isso faz diferença, tá? E agora a propriedade geométrica talvez a mais característica, né, a mais clássica do produto misto, é a que tem a ver com o volume de um paralelepípedo, né? Então, para isso, para discutir essa propriedade, vamos considerar aqui três vetores, né, U, V e W. Então, eu coloquei o V e o W aqui embaixo, o U aqui, e vamos supor que eles não sejam coplanares, tá? Se eles forem coplanares, eles não vão formar um paralelepípedo, ou por dizer que o paralelepípedo formado por eles é degenerado e tem volume zero. Tá? Então, vamos pegar aqui, para ter uma representação geométrica de um paralelepípedo, vetores que não são coplanares. Então, aqui V e W, e o vetor U, que não é coplanar com V e W. Pois bem, nós vamos discutir aqui o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores. Então, esses três vetores aqui determinam um paralelepípedo. Nós estamos considerando aqui representantes dos vetores partindo do mesmo ponto, tá? Digamos que aqui seja a origem. Então, partindo do mesmo ponto. E nós vamos agora considerar o paralelepípedo determinado por esses três vetores, que é esse paralelepípedo aqui, que é essa figura. Não necessariamente retângulo, né? Porque aqui eu não sei se o ângulo entre V e W é de 90 graus, nem se o ângulo entre U e esses vetores aqui é de 90 graus, então não sei se é um paralelepípedo retângulo, mas é um paralelepípedo. Então essa figura espacial aqui
é o paralelepípedo determinado por esses 3 vetores. Ó. Então, aqui V, aqui é paralelo a V, aqui também, aqui também. Na verdade, o vetor daqui para cá é um representante de V, aqui é um representante de V, aqui também. Né? Aqui, por exemplo, é um representante de W, aqui também, e de U tem esse aqui, tem esse outro aqui atrás, tem esse outro aqui e esse outro. Pois bem, agora nós vamos ver que o volume desse paralelepípedo tem uma relação com o produto misto. Vamos ver qual é essa relação. Então, queremos calcular o volume desse paralelepípedo. Usando a geometria, nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, que é esse paralelogramo aqui, vezes a altura do paralelepípedo. Pois bem, a área da base é a área de um paralelogramo determinado por V e W. Então, isso nós podemos expressar. É o módulo do produto externo de V por W. E a altura que está indicada aqui, ó, nesse triângulo que foi achurado aqui, a altura do paralelepípedo é esse H. Como que a gente pode expressar esse H para escrever essa conta aqui de uma outra maneira, né? Então, a área da base está aqui, a altura é o H. Ora, nesse triângulo aqui, a gente vai ver que o H é o cateto oposto a esse ângulo aqui, e esse triângulo tem hipotenusa tamanho de U. A hipotenusa desse triângulo, a medida dela é justamente o tamanho de U, a norma, o módulo do vetor U. E a forma de a gente agora expressar essa altura aqui do paralelepípedo, e que também é um cateto desse triângulo, é justamente a gente considerar o vetor V externo W para nos auxiliar. Né? Se V e W tem essa posição, o V externo W vai estar aqui assim, que é o que a gente vai pôr agora. Ó, tá? O V externo W é esse vetor. Ora, e agora a gente pode ver que essa altura aqui é justamente o cateto oposto, que é o mesmo que a hipotenusa vezes o seno desse ângulo. Só que o seno desse ângulo é o mesmo que o cosseno de θ, porque eles são complementares. Então, a hipotenusa, norma de U, vezes o cosseno de θ, vai dar altura. E, portanto, o volume é essa expressão. Tá, eu falei cosseno de θ, mas aqui aparece módulo do cosseno de θ. Bem, nesse caso aqui o ângulo é de entre 0 e 90, então o cosseno de θ é positivo e o módulo do cosseno é o próprio cosseno. É que poderia acontecer do ângulo ser maior que 90 e daí o cosseno ser negativo e a gente tomar o módulo, por isso, tá? Pois bem, depois nós vamos ver que não há perda de generalidade e considerar essa figura com esse ângulo aqui menor que 90, porque se fosse maior que 90, a gente poderia recair numa com ângulo menor que 90. Pois bem, então aqui a gente tem essa expressão que é justamente o volume do paralelepípedo. Aqui a área da base e isso aqui tudo é a altura H, que é a norma de U vezes o cosseno de θ, né? Que é o mesmo que a norma de U vezes o seno desse outro ângulo aqui, que é o cateto oposto H. Tá? Então, essa expressão é o volume do paralelepípedo. Só que agora a gente vai lembrar que essa expressão aqui tem a ver com o produto interno, porque o produto interno de 2 vetores é justamente o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Um dos vetores é o U, o outro vetor é V externo W, está aqui, e o ângulo entre eles é θ. Então, essa expressão aqui é justamente o valor absoluto do produto misto de U, V e W, ou seja, do produto interno de U pelo externo V externo W, tá? Então, o volume é justamente o valor absoluto do produto misto dos 3 vetores envolvidos. Tá? Então, essa é uma propriedade talvez a mais importante, a mais característica aqui de produto misto, que é o volume do paralelepípedo. Então, agora vamos só discutir rapidamente por que não há perda de generalidade em a gente considerar esse ângulo θ entre 0 e π sobre 2, e, portanto, o cosseno θ e módulo do cosseno θ é a mesma coisa. Ora, imagine que o ângulo fosse maior que 90, o ângulo entre U e aquele vetor lá, o V externo W, fosse assim, ó, maior que 90. Tá? Será que mudaria alguma coisa quando você calcula o produto misto e depois pega em módulo? A gente vai ver que não. E por quê? Porque esse paralelepípedo aqui é o mesmo que esse aqui de cima. É exatamente o mesmo. Ó. Se você colocar aqui
aqui é o U, e aqui, digamos, vai ser o menos U, tá? Então, esse paralelepípedo aqui de cima é congruente com esse aqui, então eles têm o mesmo volume. Ora, então, ao invés de considerar o vetor U, a gente pode considerar o vetor oposto de U. E agora a gente recai naquela situação discutida anteriormente, tá? Ah, mas trocou o sinal. Bem, trocar o sinal aqui dentro do produto misto é esse menos 1 que fica aqui, ele pode sair pela propriedade que nós vimos e pode sair do módulo, então fica exatamente o mesmo valor, tá? Então, por conta disso, a gente pode considerar aquela situação que tinha sido discutida e, portanto, o volume, independentemente do ângulo entre os vetores envolvidos, o volume é sempre o módulo do produto misto, tá? Essa talvez seja a propriedade aí mais conhecida do produto misto, que é o volume do paralelepípedo. E uma outra propriedade que decorre dessa e também da geometria é o seguinte, que se você, ao invés de considerar o paralelepípedo, considerar o tetraedro determinado pelos três vetores, né? Então, você tem V, né, U, V e W, digamos, não colineares também, né? Até porque não coplanares. Se eles fossem coplanares, o produto misto seria zero e o volume seria zero, né? É uma coisa degenerada, então não tem o que dizer. E se eles não sendo coplanares, eles vão formar um sólido com um volume positivo, e o volume é justamente 1/6 do volume do paralelepípedo, porque isso é uma propriedade da geometria. Se você forma o tetraedro determinado por três vetores, esse tetraedro tem volume igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, aqui, o tetraedro, o volume é 1/6 do módulo do produto misto. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa discussão aí sobre produto misto e, com isso, fechamos também essa série de discussões sobre produtos envolvendo vetores, né? Vimos produto interno, depois produto externo e agora o produto misto. Tá ok? Então, é isso. Nós ficamos por aqui e eu espero que a aula tenha sido proveitosa.